você se chama? Wanda Pascoal. Como é que estava antes, como é que está agora? Eu passei uma fase em que tinha o nome sujo com Deus. Perdi uma casa, mas depois, quando despertei e voltei a ser fiel ao Senhor Jesus, uma dívida que eu poderia ter ficado de 150 mil, fiquei só com 1/3. O meu marido tinha um trabalho que ganhava até bastante bem, deixou de o ter e por isso, quer dizer, uma coisa levou à outra. Entendi. E depois os créditos, etc. Depois, quando voltei então a ser fiel, realmente fiquei com uma parcela da dívida para pagar, mas o meu marido, cada mês que passava, ele tinha mais trabalho. Ele trabalha em comunicação social e ele cada vez mais aparecia pessoas a pedirem-lhe trabalhos. Começámos a prosperar de uma maneira que eu ficava assim, o quê? Mas estão-te a pedir para fazer mais isto, mais aquilo. E eu comecei a procura de trabalho, mas na minha área, na área de educação. E um dos meus desejos era trabalhar na função pública. Como toda a gente sabe, a função pública está entupida, ou seja, ninguém entra, só pessoas que saem. E eu consegui entrar numa escola fantástica na Praça de Espanha, super perto da minha casa, na Ajuda. Tem jardim de infância, tem 2 creches. Vou entrar novamente agora na faculdade para terminar os estudos, por causa de uma fase que eu fiz. O que você está deixando claro aqui, então, é que quando você deixou de ser fiel, as portas se fecharam. Sim. Quando você voltou a ser fiel, as portas se abriram, tanto para você quanto para o seu esposo. Sim. Se for comparar, então, agora, economicamente, como estava e como está, há essa diferença. Sim, sim. O meu marido está pelo menos a ganhar, além do que ele estava a ganhar, está a ganhar pelo menos mais 1.000, 1.500. Ou seja, está a ganhar o dobro do que ele ganhava. E você trabalhando na sua área, feliz profissionalmente? Sim. Vai na fé. É só o começo. Eu creio que você já deve ter ouvido essa frase, que o mundo é dos espertos. E acaba que você se sente vulnerável diante de tanta injustiça, de tanta esperteza, mas que no fundo são injustiças. Porque essa frase, o correto na verdade seria o seguinte, o mundo é dos injustos. Porque muitas pessoas que elas usam a sua esperteza, elas usam para fazer o que é errado, para fazer injustiças, para poder se saírem bem. E é isso que às vezes faz você ficar desmotivado. Sem falar da crise, sem falar das dificuldades impostas pela própria economia. Você ainda encara uma sociedade injusta, no campo profissional não há sentimento, é cada um por si, você se sente desmotivado por isso. Por isso também que você não avança mais. Por isso que talvez você já meteu na cabeça que o melhor seria você viver na sua vidinha, com o que você tem e pronto, acabou. Mas seria isso certo? Seria certo você parar no tempo, você deixar de viver, deixar de avançar na vida por causa dessas supostas injustiças, por causa dessa sociedade corrupta, má, que não apoia ninguém? Seria justo isso? Não. Com você, fazendo isso com você, não é justo. Então você tem que mudar isso, você tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua forma de pensar e começar a entender que nesse mundo você também tem que ser um lutador, que nesse mundo você tem que batalhar pelo que é seu, independente se há apoio ou não das pessoas. Meta isso na sua cabeça. Aí você diz, olha, ô Marcos, mas falar é muito fácil e é até bonito, e eu até concordo com as suas palavras. Agora, o problema é meter isso na cabeça e viver. Como que eu faço isso? Essa é a razão porque todas as segundas-feiras nós temos o Congresso do Sucesso. E nesta segunda-feira nós vamos ensinar você a como se destacar no âmbito profissional. Como você se destacar. Como você, por exemplo, que quer ser um empresário, ser um empresário de sucesso. Como você, sendo um profissional liberal, ser um profissional liberal de sucesso. Como dar a volta por cima, como reagir a essas crises, como reagir a essas injustiças. Segunda-feira, no Congresso do Sucesso, é para quem quer sucesso, é para quem quer vencer na vida econômica. A exemplo dessas histórias. Histórias de sucesso, histórias de superação. Como é seu nome? Rogério. Rogério, como é que estava a situação financeira antes? Cheguei no fundo do poço e eu tinha. Não é no fundo do poço continuar como estava. Eu tinha, porque vivi muito tempo no estrangeiro. Perdi tudo. E conheci o Centro de Ajuda em São Marcos
E fui crescendo, fiz a Fogueira Santa, recuperei. Para a gente entender melhor, o que você tinha? Tinha tudo o que é de bom. Carro, casa, ganhava bem, mas ganhar bem. Para cima de 3, 4 mil euros. Casa num condomínio fechado no valor de 248 mil euros. Abri uma empresa. Ao abrir a empresa, deixei de pagar impostos. E as finanças portuguesas penhoraram a minha casa. Então, por um erro da sua parte administrativo... E eu aprendi isto nesta casa, a assumir o erro. Eu fiz a Fogueira Santa logo para começar. As finanças não me tiraram a casa. E eu lembro que o senhor foi lá ao nosso centro de ajuda e eu pedi que o senhor orasse por mim e o senhor disse: não vai perder, já é sua. E eu cheguei e recuperei a minha casa. Do nada, nem sei como, nem sei explicar como. Vendi a casa, as finanças deu uma oportunidade de vender a casa, vendi a casa, recuperei a minha casa novamente e fiz o que não se deve. Sentei e esperei, já que Deus me ajudou, vai continuar a ajudar. Mas é importante, é por isso que a gente pega os testemunhos, porque vocês aprendem. Não é só chegar e conquistar. Era bom se fosse assim. Esse aqui é o erro de muitas pessoas. Vê um sinal positivo acontecer, vê uma coisa boa acontecer e cruza os braços. Acabou. Quanto tempo você ficou assim, parado, mesmo no centro de ajuda? E 2 meses foi o suficiente para Deus me dar mais uma chapadinha. E dizer: olha, eu vou tirar o que te dei. Não foi isso que eu ensinei. Eu, quando dei conta, eu disse: epá, calma, perdi novamente. Então, revoltei-me, eu disse: chega. E nesse chega eu conversava com o pastor e aquele não dá para brincar. Ele é muito, perdoa-me, mas é muito chato, mas pega no pé. Ou o senhor faz, ou o senhor não faz. Mas o bom é que quem fez, como eu, ganhei. Recuperei tudo de novo. Estou a trabalhar para uma empresa americana. Perdi um bocadinho, hoje já estou no topo novamente. Nem eles sabem como. Conheci um senhor empresário do mundo do futebol, mas futebol a sério, não é amador, só profissional, que trabalha só com estrangeiro, com a liga italiana, inglesa, francesa, com os senhores mais poderosos do mundo do futebol. E ele disse: olha, eu vou-te dar tudo, começando por apresentar o Pinto da Costa. Pinto da Costa, sim. Eu já vi na televisão, já vi nos jornais. Não, tu vais sentar, vou marcar uma reunião e vais conversar com ele. E o homem disse: pronto, a partir de agora trabalhas para mim. E eu faço trabalhos para o Benfica, para o Sporting. O Sporting não, com o Bruno Carvalho ainda não falei com Deus, mas está quase. Mais o Porto, o Benfica, Juventus, Inter. Tem agora o caso do Rolando, que está quase resolvido. Ou seja, com isso, o padrão de vida mudou completamente. Para a noite o senhor não está a ver como eu estou a transpirar? É de trabalhar. É verdade, do dia para a noite. Poxa. Mas tudo começou quando você se revoltou. Então tu não tem nem um mês que essa reviravolta aconteceu na sua vida. Nem tinha acabado a Fogueira Santa. A linha Amigo 24 Horas fornece suporte emocional e espiritual 24 horas por dia para as pessoas que estão a passar por sentimentos de angústia ou desespero, incluindo aqueles que podem levar ao suicídio. Oferecemos os nossos serviços por telefone 24 horas por dia, também por e-mail, carta e ainda atendemos pessoalmente em todos os centros de ajuda. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 Horas 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Olá, meu nome é Francisca Ferrão. A minha vida, portanto, há uns anos atrás, no que diz respeito à vida financeira, estava um pouco atribulada. Eu estava desempregada, o meu marido já tinha o seu negócio próprio, mas estava com um problema de dívida. Portanto, chegou uma situação em que, inclusivamente, tinha sido proibido de passar cheques. Entrou em depressão, muito preocupado com a situação porque se tinha vindo a arrastar, não por culpa dele,
mas indiretamente aconteceu. A nossa vida, portanto, estava muito instável. A partir do momento em que eu conheci, entrei no Centro de Ajuda, quando eu passei a frequentar a reunião das conquistas financeiras, aí despertou em mim realmente uma outra pessoa dentro de mim, uma força muito grande para lutar, para perseverar. Com bastante ânimo, paulatinamente as coisas vieram a acontecer, começámos a conquistar. Conquistámos um apartamento, mais tarde um outro apartamento. Durante vários anos conseguimos comprar 5 carros 0 km, coisa que outrora não era possível. Eram carros em segunda mão, era o receio de comprar uma outra casa, mas tudo mudou. Essas conquistas foram sucedendo, inclusivamente eu também conquistei o meu espaço a nível de trabalho, consegui o meu negócio próprio, tenho um espaço voltado para a cosmética natural, suplementos naturais, uma sala de formação, onde eu me sinto realizada pelo facto de ter frequentado essas reuniões das conquistas financeiras. Vieram influenciar muito e continuam a influenciar muito a minha vida para conquistar mais e mais. Portanto, a vida financeira, nós continuamos a perseverar, porque dificuldades acontecem sempre, surgem sempre, mas tenho vindo a conquistar e a vida está-se a transformar dia após dia. Olha, meu amigo, diante de tudo que você tem acompanhado, ainda continuar crendo, ainda continuar acreditando que o seu futuro tem que ser negativo por causa de tudo que você tem vivido até hoje, decepções, frustrações e principalmente porque ninguém lhe apoia, continuar pensando dessa forma não é a correta. Aliás, é como se você estivesse assinando a sua sentença de fracasso. Isso tem que mudar, isso tem que acabar, porque infelizmente é assim. Ou você começa a depender de si mesmo e de Deus, claro, ou então você nunca vai encontrar apoio. Você nunca vai encontrar alguém que realmente te tire de uma posição inferior e coloque você numa posição de destaque. Talvez você diga, poxa Marcos, mas não é isso que eu quero. Eu na verdade queria apenas que alguém me abrisse uma porta. Pois é, mas infelizmente é assim. Nenhuma porta sequer. E diga-se de passagem, eu posso ir até além, nenhuma brechinha vão querer abrir para você. E se duvidar também, até aquela que está aberta assim, um pouquinho, uma brechinha, ainda se duvidar vai vir gente e vai fechar. Então não dependa de ninguém, meu amigo. Dependa de você e sobretudo de Deus. E essa é a razão do Congresso do Sucesso. Nós orientamos as pessoas, nós levamos as pessoas a entenderem o que elas são capazes e descobrirem o seu potencial. Se você deseja estar conosco, basta você procurar um centro de ajuda mais próximo de si. No caso, aqui em Luxemburgo, nós vamos estar na Praça de Estrasburgo, no número 4, na Vila de Luxemburgo. Se você nos acompanha de qualquer outro país, basta você ligar para a linha Amigo 24 horas e buscar a informação necessária para que você, então, saiba onde existe um centro de ajuda próximo para que você possa participar. Chegando lá, seria bom que você que você conversasse com o conselheiro, com o pastor que ali vai estar, buscasse orientação, conversasse também da sua situação, para que ele possa lhe ajudar. Porque essa é a nossa intenção. Embora muitos não compreendam, muitos até olham com outros olhos, mas de fato é isso que nós queremos. E para você tirar a prova dos 9, basta você então estar conosco hoje, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.